Olá, sejam muito bem-vindos ao Shot Inspiracional. Bastam 5 minutos de troca de ideias com a nossa convidada de hoje para perceber como é uma pessoa singular e como os nossos 30 minutos são insuficientes para conter todas as lições de inspiração que de certo nos vai trazer. Tem um percurso de sucesso construído a partir do menos zero. Tudo começa na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. As suas origens humildes nunca a impediram de sonhar. Aos 18 anos ganha uma bolsa de estudo. Foi uma ferramenta essencial para continuar os seus estudos universitários em Portugal. Tinha a bolsa, mas não tinha os meios para pagar a viagem até Portugal e estes meios ou eram escassos ou nenhuns. Conta sem pudor que foi a vender mangas que conseguiu acumular a verba necessária, prova de uma determinação que só podia augurar um caminho promissor. A linguística é a sua área de formação. Foi professora, investigadora, assessora de comunicação e imagem, mas é na mentoria e no coaching, direcionado a mulheres, que encontrou o seu caminho enquanto empreendedora. Em 2016, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos da América, distingue-a enquanto Young African Leader. Temos connosco Evódia Graça, mentora de liderança feminina. Evódia, seja muito bem-vinda ao Shot Inspiracional. É uma honra e um privilégio tê-la connosco. Obrigada. Obrigada, Evódia. Muito obrigada, Evódia. Olá. Cabe-me a mim aqui o privilégio de fazer a primeira pergunta. A Evódia ultrapassou barreiras que à partida parecem intransponíveis para a maioria das pessoas. Desde logo, vir de Cabo Verde, de um contexto socioeconómico mais desfavorecido para Portugal. E de cada vez que falámos consigo, sobressai sempre uma atitude que nos parece quase invencível, inquebrável. O que é que considera ter sido essencial para essa atitude, para esse mindset? Então, olha, é uma pergunta difícil, porque remete-me sempre para as minhas origens. E, na verdade, eu fui educada numa família que eu hoje olho para trás e agora que eu sou mãe de 2, eu estou sempre a dizer: mãe, obrigada por teres tido paciência para mim, mas aquilo que mais me distingue a nível de personalidade é a minha irreverência e, ao mesmo tempo, a minha resiliência. Então, eu sou aquela pessoa que, se eu me proponho a algo, eu vou atrás. E no meu caso, por exemplo, vir estudar em Portugal contra a minha família. A minha mãe não queria que eu viesse. Até o dia da minha viagem ela ainda estava a tentar sabotar-me. Era a determinação de que eu sabia. E isto em coaching hoje nós chamamos de visão. Aquilo que é a visão que nós temos para a nossa vida. E eu nessa altura não é que eu sabia onde é que eu iria estar hoje, mas eu sabia qual era a minha visão, era entrar na universidade, era fazer a faculdade, a licenciatura em Linguística em Portugal, em Lisboa, e sendo muito específica sobre aquilo que eu queria. A minha irreverência ia ao ponto de eu fiz a minha mala 5 meses antes de eu vir e eu ainda nem sabia que ia ter a bolsa nem a vaga, porque temos a vaga, que é a universidade oferece a vaga, depois podemos ter não a bolsa. Mas eu já tinha a minha mala feita, então diria que aquilo que me caracteriza é a minha irreverência de let's go e ao mesmo tempo a resiliência de que pelo meio nós vamos encontrar barreiras, mas se soubermos exatamente aquilo que nós queremos, nem que sejam os nossos pais, eles não vão impedir. Sim. E quando chegou a Portugal, era aquilo que idealizava ou teve algum choque e pensou que se calhar era mais fácil do que imaginava? Eu vinha sem grandes expectativas. Para mim, o simples fato de eu poder entrar numa universidade europeia já era o meu Euromilhões. Então, para mim, estudar numa capital como Lisboa, poder estar num ambiente onde eu estava segura, porque eu tinha uma bolsa que me permitia apenas focar dos meus estudos, para mim, o resto era só nas minhas horas vagas eu vou poder explorar um mundo diferente. E era aí que eu ativava a minha criança interior, que tudo o que eu sabia de Lisboa, tudo o que eu sabia do mundo até então, era muito através dos livros. Eu li quase todos os romances da série Uma Aventura,
conheci o mundo através dos livros. Então, para mim, a possibilidade pela primeira vez estar a pisar Portugal e poder sozinha, oh meu Deus, estou na Europa, era os obstáculos, claro, que chegaram, mas existe algo superior, que é a possibilidade de eu ser uma pessoa próspera, de eu ser uma mulher que um dia vai dar muito orgulho aos meus pais. Eu estava muito linkada a isso, também por causa de alguma mágoa, não é? Tipo, eu vou mostrar a minha mãe. Exatamente. E então, pelo caminho, era saber que existia uma oportunidade de eu ser alguém um dia na vida e, ao mesmo tempo, saber que eu tinha conseguido uma oportunidade que muitíssimas outras pessoas não conseguiram. Muitíssimos amigos meus ficaram em Cabo Verde, ficaram para trás. E isso é valorizar as oportunidades que nos são dadas e, no meu caso, que se eu não tivesse tido aquela bolsa que hoje é do Instituto Camões, eu não teria cá estado. Então, isso é exercer a gratidão nas pequenas coisas, mesmo que eu tenha enfrentado muitíssimos desafios, sim. Sim, e foram certamente muitos os desafios até chegar à Evódia que temos hoje à nossa frente. Voltando a esse início em Portugal, realiza e conclui os seus estudos superiores e depois passa, portanto, inicia a sua vida profissional enquanto investigadora no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa. Neste período ainda muito jovem, não é? Quais foram os maiores desafios nessa fase? Então, há muitos desafios. Eu quando, nesta altura, já estava no doutoramento, creio eu, mas antes disso também tive outras experiências profissionais. Um dos desafios que eu passei foi começar a experienciar na pele o fato de eu ser negra. Ok. Ou seja, eu como não cresci em Portugal, eu não experiencio o racismo ou o preconceito da mesma forma que alguém que nasceu cá aprende a moldar a sua identidade em função de um fenómeno que existe e que muitas vezes fingimos que não existe. No meu caso, eu venho com uma identidade já formada, nasci em Cabo Verde, então nunca fui vítima de racismo, nunca fui... mas quando comecei a procura ativa de emprego, principalmente, ainda estava no mestrado, quando já estava nessa procura ativa de emprego, até porque para o doutoramento depois consegui uma outra bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian, mas houve ali um gap grande no meio de 2 anos em que eu própria tive que trabalhar e para isso experienciar que não é suficiente a média do teu mestrado, mesmo que tenhas terminado com 20, não é suficiente as experiências que tu tens para além do teu currículo académico. E aí para mim foi um grande desafio porque comecei a questionar-me enquanto pessoa, a questionar a minha identidade, ou seja, saber, hoje eu sei e eu ensino muito isso e eu exponencio imenso as minhas clientes, principalmente aquelas que são africanas, de que quem não é visto não é lembrado, de ocuparmos o nosso lugar, sentarmos na cadeira do merecimento de eu mereço este cargo, até a proatividade de ir para as entrevistas de emprego. Hoje eu olho para a Evódia vulnerável e estava numa postura de por favor, deem-me um emprego. Hoje em dia, se eu tivesse que fazer isso, é uma honra vocês terem-me na vossa empresa, não numa perspectiva arrogante, mas de saber que é preciso trabalhar essas questões mais profundas, de não deixarmos que o externo, neste caso, por exemplo, o racismo ou o preconceito, nos abale. E houve situações que me abalaram porque usaram a desculpa de que eu era overqualified, por exemplo, quando na verdade eu depois soube internamente através dos recursos humanos qual era o verdadeiro motivo, não é? E no final do dia tu começas a questionar se estás errada, se não és boa o suficiente. Então eu hoje consigo olhar com muito carinho para essa fase e perceber que essa fase também me deu poder para
usar a minha irreverência e trabalhar determinadas questões em mim, por exemplo, trabalhar a minha imagem, ser muito mais assertiva na forma como eu me posiciono nos lugares, saber falar com as pessoas, saber fazer as perguntas certas. Até numa entrevista de emprego hoje eu ensino as pessoas a fazerem as perguntas certas, por exemplo, mas vem muito também da minha experiência de sentir existe aqui algo que tu não estavas assim tão habituada no teu país. Mas esse momento de vulnerabilidade e em que se depara com essa situação, portanto, é um momento em que a Evódia também está a aprender a lidar com a situação, não é? Sim. Foi novamente essa irreverência que a ajudou, no fundo, a lutar contra essa situação, não é? Porque acredito que em algum momento seja desanimador. Sim, eu não tenho um perfil de, ok, se tiver que chorar, choro, mas não fico muito tempo nesse lugar e sou muito de encontrar soluções. E também porque tenho uma crença sobre quem é a Evódia. Então, e muitas pessoas não sabem quem elas são. Então, para mim foi sair desse lugar de estás a ser questionada sobre quem verdadeiramente és, ou seja, a tua identidade está a ser abalada, mas precisas de recentrar-te. E então, para mim, o recentrar era o next. Se tivesse que enviar mais 100 currículos, enviaria mais 100 currículos. E para mim, estar nesse lugar nem sempre é confortável, mas é um lugar de, assim como eu vim para a faculdade e foi quase um impossível, existem muitos outros possíveis pelo meio, ou se calhar outros impossíveis que eu vou tornar possível, ok? E na altura, por exemplo, até foi importante, eu lembro-me que estive num programa europeu de mentoria. A minha mentora era a doutora Maria do Céu Cunha Rego, que é ex-secretária de Estado para a Igualdade. Imagina, há 20 anos ou 17 anos mais ou menos, eu tive mentoras. Tipo, é um privilégio. Nós fomos ao Parlamento Europeu com os nossos mentores. E nesse programa, eu lembro-me quando eu entrei, estavam a selecionar 30 candidatas a nível de Portugal, norte a sul. E havia ali um asterisco que dizia que davam prioridade a uma ou duas candidatas de minorias étnicas ou minorias. E eu candidatei-me só para espicaçar as pessoas eu vou-vos mostrar que eu não sou minoria. E, na verdade, foi o programa que mais me empoderou como mulher, que eu tive acesso a várias ferramentas de desenvolvimento pessoal há muitos anos atrás. Hoje não é a realidade do coaching e do mentoring que só falamos há 5, 10 anos. Mas eu tive esse privilégio por também estar sempre nos sítios certos. E eu estava sempre nos sítios certos. Eu ia a conferências, agarrava no microfone e fazia perguntas. Quem é a pirralha que está ali a levantar-se e a perguntar? E isto é irreverência, mas era também sede demais, sede de saber mais, de estar nos sítios certos. Eu estava em muitos sítios onde eu era sempre a única africana. Houve uma altura que eu comecei a escrever posts que era estou cansada de ser a única. Porque depois os convites vinham para mim, as oportunidades vinham para mim. E então isto é um mix de irreverência, mas um mix de aventureira, de não ter muito medo do julgamento, que me também acabou por abrir imensas portas também. Como é que se deu esta entrada ou este reconhecimento pelo Barack Obama, que a reconheceu enquanto Young African Leader? Conte-nos um bocadinho como é que isso aconteceu, como é que nós fazemos para que nos vejam enquanto líderes. Como é que esta oportunidade, se é que se pode chamar oportunidade, Sim. aconteceu? Sim, é uma oportunidade, é uma grande oportunidade. Para mim, no meu caso, há coisas que eu vejo e eu digo, é para mim. Eu vou manifestar isto na minha vida. E, na verdade, era
era uma candidatura, nós precisávamos de nos candidatar. E o Obama, quando era presidente, ele criou um programa que era o Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, que era quase criar um legado em honra ao Mandela, ao Nelson Mandela, mas ele enquanto presidente, que era de levar jovens líderes africanos do continente africano para os Estados Unidos para aprenderem como bons modelos de liderança nos Estados Unidos. E quando eu vi o anúncio publicitário, isto é para mim, então submeti a minha candidatura, trabalhei muito bem a minha candidatura, submeti a minha candidatura e nunca mais pensei no assunto. E vários meses depois vim a saber que eu era uma das pessoas que tinha sido selecionadas a nível da África subsaariana. Foram milhares e milhares de candidaturas a nível de todos os países africanos e fui uma das pessoas selecionadas. É uma oportunidade principalmente porque eu pude estar nos Estados Unidos numa universidade em que o programa que nós tivemos lá intensivo de 2 meses foi criado para nós, com os melhores especialistas, os melhores professores, os melhores empresários, foram selecionados a dedo para aquele programa em específico, para que 2 meses depois saíssemos com toda a bagagem que nós precisávamos para sermos aquilo que quiséssemos ser nas nossas vidas. E no meu caso, acabou por mudar completamente o rumo da minha vida. Dar mais ferramentas. Diga-me uma coisa. Às vezes as mulheres não se candidatam com receio que não sejam boas o suficiente e perdem muitas oportunidades. A Evódia tem este espírito de achar que consegue e tem a visão certa e, portanto, nunca desistiu. Mas em nenhum momento em que estava a preencher, por exemplo, a candidatura ou, por exemplo, quando soube que foi escolhida, pensou assim, se calhar eu não tenho o que preciso para fazer isto. Sim, sabes, uma das pessoas que mais me inspira, e agora que estou aqui a falar, arrepiei-me toda, a minha orientadora de mestrado, a doutora Ruth Costa, ela é professora na Universidade Nova de Lisboa, ela sempre me ensinou, ela ainda não era minha orientadora, ela era minha professora na licenciatura e ela é muito irreverente e ela reconhecia essa irreverência também em mim e ela sempre me ensinou que, Evódia, o não é sempre garantido. Conseguir a bolsa da Gulbenkian ninguém consegue, mas o não é sempre garantido. E então eu agarrei-me nisto a meio do meu percurso de que o não é sempre garantido, amanhã podemos não estar cá. Então ao longo da minha vida eu também inspiro-me em várias pessoas e eu sou muito observadora. Às vezes as pessoas acham que sou muito distraída, mas no meio da minha distração sou muito observadora e eu trago para mim, com os meus clientes, por exemplo, estou sempre a aprender com os meus clientes, trago para mim aquilo que me pode servir. E eu criei esta crença potencializadora de que o não é sempre garantido e que o pior que pode acontecer é eu chorar sobre as horas que eu perdi a submeter a candidatura. Está tudo bem. Sim, está tudo bem. A maior parte das mulheres não faz isso por pura autossabotagem. Uma das coisas que eu trabalho a nível do meu programa Leaders, que é muito focado em trabalhar um mindset da mulher, independentemente dela ser empreendedora ou estar mesmo numa empresa, é ela ter a consciência que se ela quiser chegar a CEO, ela pode chegar se criar essa crença de que este lugar pode ser meu. O que acontece é que muitas vezes nós não nos sentimos merecedoras de estar nesses lugares. E o que acontece é que os homens tiveram uma programação diferente. Os homens jogaram mais futebol, os homens foram mais desenvolvidos para serem mais competitivos. Então, no momento em que nós temos que fazer escolhas profissionais ou determinar a nossa evolução na carreira, é muito mais fácil para um homem, e há várias estatísticas que mostram isso, eu neste momento eu não sei precisar, mas há para aí 3 anos eu tinha lido um estudo que mostrava que, imagina, quando um homem e uma mulher viam uma proposta no LinkedIn, por exemplo, que a nível de submissão de candidaturas, o homem só via, tem que ter proficiência no inglês, Excel e etc., submetia. A mulher precisava de preencher todos ali os pontinhos para submeter a candidatura. O que acontece é que é uma autossabotagem. Depois isto determina as percentagens que nós vemos todos os dias na televisão de os homens continuam a estar mais em cargos de liderança do que nós as mulheres. Será que a culpa é só dos homens? Aliás, no final do dia, a culpa
não é deles. Mas existe aqui um trabalho que precisa de ser feito a nível de trabalhar a liderança das mulheres, sabendo que nós não começamos pelo mesmo nível, quando os homens são mais exponenciados para isso, mas existe a nossa falha de nós não nos sentirmos merecedoras. Existe a nível de coaching, eu sou especializada em coaching integral sistémico, em que nós olhamos para o ser humano como um sistema que tem os pilares da vida e todos esses pilares precisam de estar mais ou menos harmonizados. E existe um triângulo que nos mostra como é que, a nível de formação de crenças, como é que funciona. E nós podemos ter ali na nossa identidade de saber muito bem quem eu sou, que é a minha identidade, e depois nós temos a crença da capacidade de eu consigo fazer isto, mas o que é que acontece é que muitas vezes essas mulheres até têm a identidade, até está mais ou menos trabalhada, existe ali a capacidade, mas não se sentem merecedoras. E o merecimento está também associado à permissão, de eu me sentir que eu tenho permissão para estar nesses lugares. Mesmo que me digam, não vai ser selecionada para o programa do Obama, eu tenho permissão para submeter a candidatura e se for para mim, vai ser. E aquilo que eu mais trabalho nas mulheres é o sentimento de permissão e de merecimento. Eu tenho uma masterclass, quando me apetece eu lanço, que é ocupa o teu lugar. Que foi o que eu aprendi a fazer na vida, sair de Cabo Verde, independentemente de estar no mundo, onde quer que eu esteja, eu ocupo o meu lugar. Não há ninguém que me pode dizer que eu não sou portuguesa, porque sou 100% portuguesa, assim como um português, porque eu cheguei e ocupei o meu lugar de Portugal é meu, por direito. E faço a mesma coisa, estudei um ano de Erasmus em Paris no meu doutoramento e cheguei a Paris, isto é meu por direito, eu sinto-me uma princesa em Paris, não é? E o que acontece é que isto nem sempre acontece em contextos profissionais. Nós sentimos quase como que as empresas nos fazem um favor é nos dar um cargo. Então, este cargo vamos ficar ali para sempre, nem vamos tentar evoluir ou pedir um aumento salarial, porque se calhar vão começar a achar que nós estamos a achar, ou porque podem ser mal vistas, por exemplo. Quando a verdade é termos uma crença de eu estou a contribuir de tal forma para a empresa que isto é o natural de acontecer, mas não acontece. Mas, e queria falar de propósito, parece-me muito claro que o propósito da Ivone, posso estar errada, mas que o propósito foi sempre também de empoderar os outros para também conseguirem atingir os seus objetivos. Não sei se estou correta ou não. E se atingir este propósito foi sempre muito linear para si, ou seja, estava muito claro, era a visão que tinha, e a visão que se calhar ainda tem hoje. Faz sentido dizer que devemos procurar primeiro o nosso propósito para começar a definir primeiro o caminho e depois os objetivos que queremos atingir? Eu não sei se concordo. Sim. Eu tenho vários propósitos, mas aquilo, desde que eu sou mãe, por exemplo, o meu propósito maior, não há dúvida de que são os meus 2 filhos. Não há dúvidas. Que eu acordo, estou num dia não, é só olhar para eles que eu sei que o dia tem que se tornar num dia sim. Mas a nível profissional, o meu propósito tem sido sempre eu me tornar na minha melhor versão e depois levar a fórmula mágica para outras pessoas. Ou seja, eu detesto guardar as coisas só para mim. Então, para mim, o meu propósito passou a ser entregar aos outros aquilo que funcionou para mim. E eu estou sempre a inovar no meu negócio por causa disso. Porque eu não lanço o mesmo programa há 8 anos, desde que eu empreendo. Eu já criei vários programas e que foram programas que a fórmula, a metodologia é aquilo que funcionou na perfeição para mim e que seria um desserviço não entregar isso a outras mulheres ou a outros líderes, porque também comecei a acompanhar alguns homens. Se isto funciona para mim, só vou replicar. E então, cada vez mais porque houve uma altura que eu estava a ficar meio confusa, exatamente quando toda a gente começa a falar de propósito, e quando eu parei para alinhar de que não, nós não precisamos ter um único propósito, nós podemos ter vários propósitos, mas aquilo que me move desde sempre
Eu lembro-me até de quando eu cheguei à universidade, que nós organizávamos conferências para mulheres, organizávamos círculos para estarmos a trabalhar entre nós a confiança feminina. E esse lugar de irreverência veio do fato de eu perceber que vim de Cabo Verde, em muitos contextos, eu era diferente, não no sentido de superioridade, mas era... Porquê é que as pessoas não se sentem tão confiantes como eu? Porquê é que as pessoas têm medo de chegar e perguntar alguma coisa porque têm medo de ser julgadas? E, na verdade, eu comecei a perceber que isto tem muito a ver também com a educação que eu recebi em casa, e daquilo que eu vi também à minha volta, e de ter crescido com poucos recursos, que nos faz muitas vezes transformar, como é que eu posso dizer isso? Os brasileiros chamam de arroz com feijão, que é o básico bem feito. E quando nós vivemos numa realidade em que nós não temos assim tanta coisa, eu nunca tive uma televisão em casa. Quando eu cheguei ao aeroporto, eu lembro-me de estar ali, tipo, meu Deus, tenho mesmo de descer essa escada rolante com a minha mala, sabem? Ou andar de metro, nunca tinha andado de metro, nunca tinha andado de avião, nunca tinha tido um telemóvel. Os meus colegas na universidade, todos tinham um computador em casa, ou sabiam usar um computador, eu desenrascava-me. E isso não impediu que eu tivesse sido das poucas alunas a terminar a licenciatura no timing certo e a defender uma tese com 20 valores na Universidade Nova. Mas muita coisa eu tive que aprender aqui em Portugal. Então, isso às vezes é muito importante, nós termos a consciência de que nós não precisamos ter um único propósito e de não nos tornarmos escravos de encontrar esse propósito, mas de percebermos aquilo que mais faz vibrar a nossa alma. Neste momento, aquilo que mais faz vibrar a minha alma é saber que a metodologia que eu criei para ajudar outras mulheres em pouquíssimo tempo, em 3, 6 meses, a irem para um próximo nível, a nível de mindset, porque no final do dia não é sobre ganhar mais, é a mentalidade que tu vais ter para aqueles objetivos que tu queres alcançar. Eu já cheguei a ter pessoas que tinham tentado se casar umas 5 vezes e tinham sempre sabotado pelo caminho. Quando chegaram até mim, este ano vais casar. E de repente, para ir 3 meses depois, o casamento estava marcado. E essas pessoas não conseguiam identificar as autossabotagens e para mim era claro como um cristal. Então, para mim isso é quase um dom. E é o meu propósito colocar esse dom ao serviço da ferramenta. Tudo o que estamos aqui a falar está-me a remeter também bastante para a TED Talk da Evódia, onde termina a dizer que todos nós somos líderes das nossas vidas. Consegue assim muito sucintamente, numa palavra, se calhar deixar-nos uma dica do que é que podemos fazer desde já para começar a assumir a liderança das nossas vidas? Olha, não será uma palavra, mas uma frase, que é a frase que mais me caracteriza, que é assume o teu poder, lidera a tua vida, que é o tema da minha TED Talk. A liderança não é sobre estarmos em cargos, é sobre quem nós somos, de assumirmos o poder pessoal que já está dentro de nós, e se nós não conseguimos sozinhos, podemos pedir ajuda, e liderarmos a nossa vida. E a partir desse lugar de liderança, da autoliderança, conseguirmos ser um exemplo para as outras pessoas. Enquanto mãe, portanto já aqui falámos, 2 filhos, mãe, empreendedora, como é que esta experiência a transformou? De que forma é que a maternidade a transformou? E como é que é fazer esta gestão pessoal, familiar? Portanto, no fundo estamos aqui a fazer quase 2 questões, não é? A transformação da maternidade e depois como é que é fazer esta gestão sozinha? Porque já é difícil quando se tem um companheiro, mas é assumido. Neste momento a Evódia não está com o pai dos filhos. Como é que é esta... Porque também não se fala muito sobre isto, não é? Como é que é ser mãe solo e gerir a carreira que tem, o percurso que tem? Como é que se faz tudo isto em conjunto? Então, olha, normalmente eu acho que os líderes hoje em dia falham muito exatamente pelo fato de nós só mostrarmos as nossas conquistas. E a fase em que eu mais me conectei com as minhas comunidades no digital foi quando
sem expor o meu ex-companheiro, que é o pai dos meus filhos, eu consegui trazer de um lugar de vulnerabilidade, mas sempre na lógica de educar, educar não de educar as pessoas, mas de mostrar como isto pode acontecer, que ilações é que podes tirar daqui, o que é que tu poderás fazer diferente de mim. E para mim, os últimos 4 anos eu decidi separar-me em plena pandemia. Os meus filhos, o mais velho tem agora 7 anos, ele ia fazer 3 anos, e o meu filho mais novo tinha 1 ano e meio quando eu decidi separar-me. E eu detesto ser influenciada pelas outras pessoas, então fiz tudo sozinha, até a semana antes de sair de casa, marcar uma Zoom call e informar a minha família de que eu ia separar-me, porque nessa altura eu já tinha certeza de que ninguém ia ali tentar sabotar-me no processo. E quando eu trouxe isso de um lugar de vulnerabilidade, sem vitimização, sem nada, muitas mulheres se conectaram comigo. Porque isso é liderança. Para mim, a verdadeira liderança, hoje, quando eu olho para o meu percurso desde que eu saí de Cabo Verde e até mais cedo, eu consigo ver que a Evódia que eu sou hoje é fruto das minhas escolhas de, no final do dia, eu só quero ser eu. E eu nunca vou estar em lugares que já não me servem. É só vermos, por exemplo, o escândalo que arrebentou recentemente em relação ali no concerto dos Coldplay, de vermos como às vezes nós até somos capazes de criar vidas duplas e viver meio às escondidas, simulando a felicidade, quando podemos abrir o jogo, quando podemos dizer isto já não me serve, esta caixinha já não me serve e eu escolho um caminho diferente. É um caminho que, uma vez mais, nem todas as pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Eu paguei um preço muito alto de recomeçar do autêntico zero. Quando eu digo zero, foi do autêntico zero. E de hoje ver que é a minha maior ferramenta de empoderamento, no sentido de, quando às vezes eu vejo pessoas a reclamarem e eu estou não digo nada, só observo e estou numa vibração de... Vocês não sabem do que é ter a chave e o que é que eu vou fazer com essas 2 crianças sozinha. Achava que eu não ia conseguir dar conta. Então, na altura, eu pedi ajuda, tinha psicoterapia, tinha coaching. A nível financeiro, achava que não ia conseguir dar conta. E ressignificar isso tudo, e isto vem no lugar de, mesmo em posições de liderança, nós também temos que aprender a pedir ajuda. E eu pedi ajuda, ressignifiquei muitas crenças. E hoje... é o meu maior superpoder. Muitas mulheres hoje me procuram não porque querem que eu as ajude a separar, mas porque elas estão em relacionamentos com filhos em que não conseguem dar conta, mesmo com o marido em casa, e contratam-me porque, Evódia, se tu consegues sozinha, tu precisas de me ajudar aqui, eu que tenho um marido em casa. E isto vem de nós nos conectarmos com a visão que nós queremos para a nossa vida. E eu tenho uma visão de viver e ser feliz enquanto eu cá estiver na Terra, e que para isso muitas vezes nós vamos ter que tomar decisões. E muitas vezes homens e mulheres ficam nas relações porque não querem passar pelo processo doloroso de eu vou fazer esse caminho. Então é mais fácil viverem para sempre nessa caixinha, não é? Eu não sei viver assim, eu não sei viver para sempre no lugar onde eu já não sinto que é meu. E eu acho que os líderes, deve ser a obrigação dos líderes cada vez mais começarem a ser mais vulneráveis, não no sentido de exporem as suas vidas, mas de mostrarem que está tudo bem eu cheguei 5 minutos atrasada, enviar uma mensagem de que cheguei atrasada porque estive a fazer isto enquanto mãe, e que a empresa não vai usar isto como uma forma de te prejudicar, se tu sabes que tu ao longo do dia depois vais performar, sabes? Claro. Evódia, eu teria muitas mais questões, gostava imenso que tivéssemos aqui mais tempo, mas infelizmente não temos. O que é que eu lhe pedi, Evódia? Que nos deixasse aqui
uma partilha, um hábito que se pode dar, uma recomendação para que mais mulheres cheguem à liderança, uma mensagem para os próprios líderes, para conseguir abrirem espaço para que as mulheres também consigam chegar lá? Olha, eu diria posicionamento. Hoje fala-se muito de posicionamento, mas o verdadeiro posicionamento principalmente quem está, por exemplo, em grandes empresas multinacionais ou até mulheres empreendedoras querem se posicionar, mesmo como empreendedoras, por exemplo, o posicionamento, que não é branding, não é os feeds bonitinhos da vida, não é nada disso que eu ensino, o posicionamento de nós sabermos quem nós somos e olharmos para as empresas ou aonde nós estamos a exercer as nossas profissões como líderes, mesmo que ainda estejamos aqui em baixo. Eu já estive numa empresa que ao fim de 6 meses estavam a pedir para eu ser a cara da empresa. E eu soube que tinha a ver com o posicionamento que eu tive desde o dia 1. Eu não me meti em conversas de fofoca. Eu via um líder, lembro-me que fugiam do chefe. Eu adorava quando o chefe chegava. E eu pude, olá chefe, como é que está? Como é que correu a viagem e tal? E de repente eu estava a ser convidada para projetos paralelos pelo meu posicionamento de ser eu. Eu não ser vista, não é? Sim, permitir-me ser vista desse lugar, de ocupar o meu lugar e de não ter medo só porque ele é o meu chefe e eu sou a funcionária. Não, existe uma relação em que no final do dia estamos a contribuir para a empresa crescer. Então, nunca fugir, não ter medo do chefe ou ter medo de pedir um aumento salarial, trabalharem esse posicionamento interno de saber que são os ativos mais importantes das suas vidas. E nem todas, principalmente as mulheres, os homens são mais desenrascados, nem todas as mulheres conseguem estar em níveis superiores a nível profissional quando falamos de liderança, porque não se revêem como líder, porque vendeu-se uma ideia durante anos consecutivos de que a liderança era ser CEO, ser diretor-geral, que hoje em dia é difícil ainda enquanto mentores, enquanto coaches. Em plena pandemia, quando eu lancei um programa, o programa Líderes, focado para líderes, principalmente líderes na política ou a nível empresarial, de as pessoas terem a consciência de que a liderança no final do dia é sobre pessoas e como é que as pessoas podem trabalhar entre elas e fazer com que as empresas prosperem. Por exemplo, na pandemia, todos os estudos mostraram que os países que tiveram mais sucesso na gestão da Covid-19 foram os países que estavam a ser liderados por mulheres, em que ali na batalha, na linha da frente estavam as mulheres. E isto não é nada contra os homens, é para mostrar que a sensibilidade, a intuição feminina é muito importante a nível empresarial e a nível de exponenciar o crescimento financeiro das empresas. E nós não vemos isso como um potencial. Eu quando entro numa empresa, lembro-me quando assessorava um ministro, de estar em grandes reuniões em que eu era a única mulher. E a minha visão feminina, eu permitia-me trazer a minha visão feminina, ou a minha intuição dizia, isto não é por aí. E eu permitia-me dar a minha opinião. E as pessoas começavam a validar isso. E muitas vezes nós ficamos só na condição de observadoras. Então, posicionamento, mas não é sobre aquilo que vendem por aí. O verdadeiro posicionamento. Nós dissemos no início que 30 minutos ia ser pouco, mas o objetivo é de facto tentarmos corresponder a este desafio de ser um shot. Sim. Evódia, muito, muito, muito obrigada. Foi um gosto enorme tê-la aqui connosco e esperamos vê-la brevemente. Vamos continuar a segui-la. Obrigada. Obrigada, Evódia. Obrigada também pelo convite. Obrigada.